À noite, no Palácio dos Festivais, é a hora do tapete vermelho e da exibição dos filmes. Mas o Festival de Cinema não é só isso. Pela manhã do dia seguinte, no Centro de Eventos da URGS, é a hora de debater as produções cinematográficas. Para a sessão desta noite, aqui no bairro Jardim, exibiremos No Meio da Rua, de Antônio Carlos da Fontoura. Este filme é uma abordagem sobre a situação social do Brasil. Acontece no Rio de Janeiro, o enredo explora a relação entre o morro e a classe média, usando a figura de dois meninos representantes de cada realidade. Eu vejo com muita satisfação esse tipo de iniciativa que é feita aqui em Gramado, como essa coisa de você levar o cinema nos bairros e tal, e propiciar o encontro das comunidades, não só nos conteúdos dos filmes, como também a oportunidade de bater um papo, até mesmo com a gente, quando a gente vai visitar esses colégios, esses lugares. Eu gosto, isso, na verdade, sem cascata, eu acho que aqui em Gramado, um dos programas que eu mais curto é justamente esse programa de fazer cinema nos bairros, né? O bom mesmo é ver o cinema entrar em contato com as pessoas que não têm o hábito de ir ao cinema e de repente ao sentar, por exemplo, numa sala improvisada como essa, tem contato com uma realidade que instiga a fantasia, que pode fazer a pessoa refletir. Não dá para você comparar um filme como um blockbuster desses, tipo King Kong, que acabou de ser lançado, ou Guerra nas Estrelas, não sei o quê, em termos de tecnologia, com a tecnologia que a gente dispõe aqui no Brasil e principalmente com o dinheiro que a gente dispõe aqui. Mas, mais uma vez, eu não acho que isso faça diferença. Assim. Não quer dizer que um filme, por ser rico, por ele ter um aparato tecnológico de ponta, ele necessariamente seja bom. E o cinema nacional tem pouco espaço dentro do próprio Brasil, né? A gente tem pouca sala de exibição e mesmo nossos maiores sucessos, como Dois Filhos de Francisco, por exemplo, tem uma exibição, uma quantidade de público ínfima perto dos grandes arrasa-quarteirões estrangeiros, né? Eu acho que, fundamentalmente, o que o cinema brasileiro deve refletir não é tanto sobre a qualidade técnica, e sim sobre a qualidade em termos de conteúdo, né? Boas histórias, bons roteiros e, principalmente, histórias que de alguma maneira reflitam, discutam aquelas que são as nossas mais graves mazelas, né? Cultura que é passada através do filme ainda eu acho que precisa ser trabalhado bastante. É uma função também da escola, né? É educativo, é um recurso muito rico que nós usamos nas aulas, nas diversas disciplinas, para trabalhar valores, trabalhar o próprio conteúdo, né, da disciplina. Claro, a gente normalmente vê o filme antes, analisa o filme e assim elabora uma tarefa em cima do filme. Depois do filme a gente costuma também fazer assim um debate, né, ouve os diversos entendimentos dos alunos e aproveita assim para ver a mensagem que ficou do filme.
intensas dessa cidade maravilhosa que tem generosamente acolhido o cinema brasileiro e tem contribuído muito e muito para a divulgação do nosso cinema aqui no Brasil, assim como tem também contribuído para a união do cinema brasileiro com os cinemas das nossas culturas irmãs, dos povos da latinidade. Há uma grande liberdade de criação e cada um se sente bem à vontade para criar o que acha melhor, o que sente melhor, né? Fundamentalmente é um cinema com muita vitalidade. Quando eu digo muita vitalidade, aqui quantos jovens estão ingressando nessa maravilhosa profissão, fazendo seus filmes, ousando mostrar os filmes, enfrentando temáticas diferentes. Esses curtas que a gente está vendo aqui são tão reveladores, né? O cinema está espalhado pelo Brasil, está brotando em todas as partes, né? A tradição do documentário é muito forte no Brasil. Ela ficou um pouco afastada, assim, quando o cinema ficção apareceu, mas de uns anos para cá, né, nós estamos assistindo a presença do documentário. Ele tem um charme muito especial, porque o documentário fica diretamente ligado à realidade. Ele sempre dá uma informação que na ficção ela poderá chegar também, mas não como ela passa pelo documentário. A produção do documentário, ela foi também muito facilitada, muito ajudada pelas novas tecnologias, né, no caso do digital, que facilita muito a captação de imagens, de som, que torna muito mais espontânea a linguagem, né? Quando eu sempre digo, eu fui cooptado pelo cinema novo. Participei do movimento, fiz muita coisa, mas os meus filmes não representam o cinema novo. Dentro do cinema novo havia, né, pessoas, realizadores de todas as tendências, com todas as formações filosóficas diferentes e também culturais, né, estéticas, cada um tinha o seu jeito. Era um momento de luta a favor das liberdades democráticas, a favor das liberdades individuais, a favor da liberdade de expressão do pensamento, né? E também é um momento de denunciar o autoritarismo e denunciar a injustiça social vigente no Brasil. Toda vez que há uma possibilidade de ir a Gramado, eu não duvido, não perco tempo, assim, que veio correndo. É uma cidade que já faz parte da minha vida. Woodstock, ele foi feito de uma forma, para mim, atípica, né? Porque é o primeiro trabalho que a gente faz com uma certa organização, com grana, com cronograma, com um roteiro escrito, reescrito 500 vezes, né? E nós não nos preocupamos com prazo, com entrega, a gente fez sem endividamento também, a gente fez a captação e a produção dele foi, então, o primeiro filme que eu terminei sem dívidas. É incrível. A gente está com agora sim um pepinão mesmo, que é a distribuição, lançamento do filme, o que fazer, né? A Marta, que é a produtora executiva do filme, chegou a montar uma distribuidora para trabalhar isso.
seguinte, a gente está fazendo um filme chamado Fuga em Ré Menor, pré-produção, né, que ganhou o RGE no estado, que é um prêmio bem legal. Então, coproduzindo 2 audiovisuais, um com o Lutzenberger, aquele ecologista que andou morrendo faz tempo. O cara gravou, é um camarada meu do Rio, que morava na Alemanha na época, que está produzindo um vídeo com ele. E um outro documentário sobre Maíra, que é sobre o Darcy Ribeiro, sobre a gênese, como ele tem uma síntese de como os índios brasileiros acham que surgiu a vida na Terra. Bem interessante. Se eu passar de 18, o bagulho é doido. Estou mostrando dentro desse documentário a vida de pessoas que talvez nem façam parte de estatística, talvez se virem estatística depois de mortes. E não estou mostrando de uma forma glamorizada que as pessoas vão assistir para aplaudir, achar que é tudo bonito e tudo belo. Acho que eu estou tentando dar uma visão de problema. E vendo como um problema, acho que ele precisa ser mostrado. Electra branco. Electra branco. Não dorme. Parece um passarinho que não dorme à noite. É um prazer poder fazer com que esse assunto chegue até um festival que tem esse tamanho e essa importância. Mas assim, eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, vivo lá até hoje. Uma comunidade que ficou conhecida, acho que no mundo inteiro por conta do filme. Tive uma infância que eu costumo chamar de infância padrão para esses jovens que vivem nessas localidades, que é de estudar até onde a vida permite e depois tentar conciliar estudo e trabalho, que é uma prática comum. E a gente acaba tendo que fazer uma opção. Só que eu tive uma infância que começou a ficar diferenciada a partir do momento que eu conheci a cultura hip hop, que não era somente uma música, mas também era uma oportunidade de esbravejar contra as mazelas que tinha ali no meu dia a dia e à minha volta. E com o rap eu comecei a falar desses assuntos que eu mostro hoje no Falcão, falando de violência, de juventude abandonada, de poucas opções para o jovem negro de periferia. E compus uma música chamada Soldado do Morro, que é a narrativa de um jovem falcão como esse, em cima de uma laje, falando das coisas que acontecem à sua volta e do seu desejo de viver de uma forma diferente. Eu vi que era uma música que precisava de um cuidado maior, e esse cuidado poderia ser um videoclipe. Mas eu não queria pegar armas e dar na mão de atores. Como eu já transitava por esses lugares, por favelas, fazendo shows, projetos sociais, tentando fazer algum tipo de melhoria, alguma coisa desse tipo, eu já tinha acesso. E comecei a conversar com jovens de comunidades somente da região sudeste, inicialmente, falando desse meu desejo de fazer um videoclipe daquela música. Entramos dentro dessas comunidades, a gente usava um método que a gente apelidou de método da humildade, que é de chegar nos lugares e não explicar para elas o que elas precisam, mas de ouvir o que elas têm para nos dizer. Então eu fiz uma festa dentro da Cidade de Deus, no dia 25 de dezembro de 2000, era uma noite de Natal, e na Cidade de Deus estava proibido de ter festas por conta da violência que acontecia. E no auge da festa, depois de ter tocado, eu fiz o lançamento do videoclipe. E disse, se vocês acharem que o videoclipe não representa nada, presta um desserviço, eu vou quebrar a fita e a gente nunca mais vai falar nisso. Mas se vocês aplaudirem o videoclipe, eu vou continuar, porque eu vou achar que não estou cometendo crime nenhum. O videoclipe passou, as pessoas aplaudiram muito o videoclipe, uma festa só. No dia seguinte eu cheguei em casa, liguei a televisão, e, esperando que todos os jornais viessem falar da festa, da positividade de tudo que aconteceu. E os jornais só vinham dizendo que Bill é bandido, Bill merece ser preso, que ele está fazendo apologia do tráfico de drogas, ele está propagando banditismo. Todos os jornais vinham falando isso. E eu fui para as mesmas emissoras, para o mesmo jornal, para a emissora específica, a Rede Globo, e disse que iria continuar, mesmo que isso custasse a minha liberdade e até mesmo a minha vida. A primeira coisa que a gente percebeu com esse documentário é que a gente não iria ganhar dinheiro com ele. Então a gente começou a desejar fazer com que ele fosse assistido pelo maior número de pessoas possível.
E o Fantástico é o programa de maior audiência da TV brasileira. E para nós ficou um sentimento de vitória, porque a gente apresentou mais do mesmo. Porque o Soldado do Morro, o mesmo material que recebeu críticas, não tem diferença nenhuma. O Falcão é o mesmo trabalho e a mesma natureza. Um incentivou o outro, aliás. Então fazer isso é mostrar que a gente estava certo desde o primeiro momento e que eles já acabaram tendo que fazer uma mudança para se adaptar à nossa realidade. Pô, a gente está, sei lá, 5 meses após, 4 meses após a exibição. Ainda é um assunto que está em pauta. Acho que essa foi a nossa função, trazer o assunto para a pauta. E o assunto não se limitou somente ao tráfico de drogas. A gente falou de uma porrada de coisas, de vários assuntos diferentes. Isso causou uma certa comoção e causou também mobilização. Mas acho que a mobilização ainda está aquém da necessária. Acho que do poder público eu tenho visto pouca coisa, cara. Da classe política eu tenho visto pouca coisa, pouca mobilização. O Gramado Cinevídeo de 2006 reuniu várias maneiras de sociabilizar o cinema. Uma delas é o projeto Cinema Nacional Legendado, organizado pela Associação de Reabilitação e Pesquisa Fonoaudióloga, que é focado na comunidade surda brasileira. O longa Cinema, Aspirinas e Urubus é o primeiro dos 60 títulos do projeto, que faz sua estreia fora do Rio de Janeiro, onde foi idealizado. A coordenadora nacional do projeto fala um pouco mais sobre essa iniciativa. A ideia surgiu de um desejo da comunidade surda de ter acesso ao cinema nacional. Eles mesmos manifestaram esse desejo num momento assim, muito especial, que foi o momento da indicação do Central do Brasil para o Oscar. Ficaram muito curiosos que filme era aquele e queriam saber que filme era aquele, que está tão importante, que estava aparecendo tanto. E a gente se deu conta, eu trabalho com surdos há 20 anos, né? E nesse momento assim, meio que levei um susto de pensar que realmente eles não tinham acesso ao cinema nacional. Começamos em 2004, com o patrocínio do Banco do Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, uma mostra aos sábados para os surdos poderem começar a ter acesso ao cinema nacional. Essa mostra fez muito sucesso fora do Rio, no sentido de que os surdos se comunicaram e falavam uns para os outros. Então a gente começou a receber assim, muito e-mail dos surdos querendo que isso fosse estendido para outros estados. Aí a gente elaborou um novo projeto, que é esse Versão Videotecas, onde a gente vai elaborar, vai legendar 60 filmes nacionais, montar em 100 kits e distribuir para o Brasil todo, para associações, clubes e escolas de surdos. Hoje a gente vai ter aqui, dentro da programação do 14º Gramado Cinevídeo, a exibição do novo videoclipe da dupla, né, o chamado Estranho Jeito de Amar, produzido com a direção do Fernando e do Júnior. Uma das primeiras coisas que o Júnior me falou, quando a gente começou a conversar como sendo importante, é que esse clipe fosse um marco na carreira deles, para marcar um momento mais autoral, um momento mais raiz, um momento mais banda de garagem. Outras referências que a gente tem são ao filme do Almodóvar, que foi uma homenagem que a gente quis fazer. Uma das palavras que a gente usou muito durante a filmagem, até durante a edição, foi a palavra roots, né? Que a gente queria fazer tudo mais realmente com cara de raiz, banda de garagem. Se você olhar no equipamento ali na hora do show, a gente está tocando num galpão, tudo com fio. Foi essa linguagem que a gente quis usar mesmo, e também para dar uma coisa mais lúdica, tirar aquela cara de São Paulo, sabe? Na verdade, assim, eu nunca tinha pensado em trabalhar como diretor. Meu lance realmente é música, é o que eu sei fazer de melhor. Mas eu tava... Oi, Tizuka. Eu sou um dos compositores dessa música. E aí, quando a gente foi fazer o clipe dela, eu tava com muitas ideias, assim, borbulhando na cabeça.
Só que eu não tenho respaldo, não tenho nenhum conhecimento teórico mesmo, assim, nunca estudei nada disso, eu sou só um curioso. Por isso que eu, na hora, pensei no Fernando, que a gente é amigo, eu sei da capacidade dele. E aí o Fernando trouxe toda essa parte que me faltava, assim. Então a gente se completou muito nas viagens e ele muito no conhecimento, na experiência mesmo. Fiquei muito feliz e me sinto lisonjeada, me sinto honrada de poder estrear oficialmente, né, digamos, o nosso clipe aqui no Gramado Cinevídeo. É uma honra, é uma coisa muito legal. Uma discussão constante na organização do Festival de Gramado é o horário em que os curtas vão ser exibidos. Os de 35mm se mantiveram esse ano em horário nobre, junto com o longa brasileiro. O fato é que os curtas permanecem no festival. Mas quantas vezes você já viu um anúncio de curta numa sala de cinema? Ou mesmo na TV? Qual é a importância desse formato de filme? Fundamental. Muitos diretores começam pelo curta. Começam ainda pelo Super 8, 16. É fundamental a gente apoiar o curta-metragem, tá? Eu percebo que o curta-metragem aqui no estado foi deixado um pouco de lado do ponto de vista do apoio. Nosso cinema está crescendo, isso é muito legal, já tem faculdade de cinema, tem uma produção de longa já se estabilizando, tem produtoras crescendo, não é? Então isso tudo é muito importante, porém a gente não pode deixar de lado o curta-metragem, porque toda a geração nova que está entrando, que está chegando, precisa realizar o curta-metragem. A gente fez o vídeo Tapa na Pantera, que era uma coisa para ser entre amigos, e de repente quando foi solto na internet, foi uma coisa que foi um sucesso espontâneo, assim, as pessoas começaram a passar umas para as outras, de repente atingiu mais de 800 mil visualizações. Eu acho também que existem projetos para cada coisa. Estou com outro curta em 35mm, que é alguma coisa assim, que está concorrendo aí, vamos ver se vai ganhar prêmio hoje. Só que é um curta que eu não colocaria na internet. Agora o Tapa na Pantera realmente funcionou. Assim, eu acho que mérito da internet, assim, algo de agora, assim, a rede que se interliga, todo mundo se fala e todo mundo se manda e-mail, etc. Opa, desculpa, meu amigo, foi mesmo. Eu tenho assistido mais aos curtas, porque eu estou com 2 curtas no festival. E eu estou achando muito bons, os filmes são muito bons, tem uma moçada nova aí que vem com tudo e está muito bem. O castigo também teve mais depressa. São organizados, eles devem ter um momento certo pro meu, pro teu, pro castigo de todo mundo. Não é disso que eu estou falando, o que eu quero dizer é que na nossa cabeça, não conhece a teoria da relatividade? Nós estamos falando aí de política. Desde o primeiro resgate do cinema brasileiro, depois da era Collor, começou a criar leis de incentivo à cultura, leis de incentivo especificamente para o audiovisual, que é uma lei federal, onde uma empresa privada ela vai botar 3% do que ela deve para imposto de renda e que vai ter 100% de abatimento nesse imposto. Meu projeto ficou aprovado há 3 anos, Dona Maria. Aprovar? Sim.
Você bota lá, é a coisa mais simples. Depois você vai trabalhar com 4% do imposto de renda. Imagina, se você tem um projeto de 60 mil, você trabalha com 4% de imposto de renda, você precisa de uma empresa que pague 1,5 milhão. São empresas enormes, que geralmente já têm os seus contratos, já têm as suas fundações. E empresas menores, você fala em imposto de renda, os contadores não estão preparados para isso ainda. Você fala para um empresário que você vai mexer no imposto de renda dele, ele corre léguas de você. Como assim alguém vai olhar no imposto de renda? Como assim alguém vai mexer nisso? Ainda não se tem muito a dimensão de como trabalhar essa coisa. Então, acho que no momento, assim, nós temos leis de incentivo à cultura, nós temos leis de incentivo ao audiovisual específica, nós não temos distribuição de filme brasileiro, e nós não temos a venda, a maneira de divulgar este produto. Aqui no Brasil, atualmente, tem 1.900 salas de espetáculo. Eu soube outro dia que o Jurassic Park foi lançado em 2.750 cinemas. Um único filme. Quer dizer, nos Estados Unidos você lança um único filme em mais salas de espetáculo do que tem no país inteiro. São 90% dos municípios brasileiros sem salas de cinema. Nós teríamos que ter uma postura política diante disso, formar um lobby no Congresso Nacional para fazer com que essas leis passassem, para abrir o canal na televisão, para obrigar as televisões a mostrar os filmes brasileiros, para aumentar a produção, para aumentar as salas de espetáculo, para ter uma política cultural. Há uma esperança, assim, lá, uma luz lá no fim do túnel. Sabe qual é? É que o Brasil tem ainda muitos milhões de brasileiros que nunca foram ao cinema porque eles estão alijados do mercado de consumo. Se acontecer o tal do desenvolvimento, essa população desse país novo vai ser incorporada ao mercado de consumo. E o cinema brasileiro, que tem seu poder de produção, sua capacidade de produção montada, vai ter condições de usufruir de um nicho desse mercado.